A alt season, ou seja, a temporada das altcoins está muito perto de começar e com a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, nós temos a ascensão de um setor que estava esquecido no mercado cripto, mas que agora pode se juntar às melhores narrativas do ano, ao lado de inteligência artificial, RWA e meme coins. Eu estou falando do setor DeFi e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas criptomoedas do setor DeFi que já estão demonstrando força e que podem explodir no decorrer dos próximos meses com a altcoin season começando. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. Recentemente, nós fizemos um vídeo explicando exatamente o caminho para a Altcoin Season, que é a temporada de explosão das altcoins, e o ciclo ele está sendo seguido a rigor. Justamente nós estamos vendo o movimento que acontece ciclo pós ciclo acontecendo. Porém, nós temos um detalhe agora que com a eleição do Trump surgiu, que foi a ascensão de um setor que estava muito fraco no mercado. Então, as altcoins desse setor ainda estão muito baratas e abrem margem para valorizações expressivas. Eu vou compartilhar com vocês algumas delas aqui nesse vídeo de hoje. Vocês já vão entender por que nós estamos perto aí de iniciar o movimento da altcoin season no mercado. Para quem não assistiu esse vídeo explicando exatamente o caminho para a altcoin season, depois desse vídeo aqui você vai lá, assiste, eu vou deixar o card linkado e você vai ter ciência completa de como que acontece o movimento de altcoin season no mercado cripto. Indo aqui para o movimento atual, a gente observa o seguinte, pessoal, a gente observa que naquele canal de alta que eu tracei com vocês aqui na dominância do BTC, ele está batendo no topo do canal de alta. E mais uma vez ele está repetindo o movimento que ele fez todas as vezes que ele tocou no topo desse canal. Olha só, tocou aqui, caiu, tocou aqui, caiu, tocou aqui, caiu novamente, tocou aqui, caiu novamente. Mais uma vez ele vem fazendo isso e se você der um zoom aqui e entrar no gráfico diário, você vai ver que já foi formado um topo nessa região, tá? Então ele já formou um topo, perdeu as médias aqui, está embicando para baixo e o alvo dessa movimentação pode ser aqui na casa de 57, 58% no meio desse canal de alta, onde ele vai buscar suporte. Então a dominância do BTC bateu o topo aqui, nada impede de que ela crie um novo topo mais para frente, porém temporariamente o topo da dominância do BTC agora é na região de 60,58% e ela já deu uma embicada para baixo aqui muito interessante e já está abrindo margem para algumas altcoins se valorizarem, como por exemplo o Ethereum, que já está na faixa de $3.090, se recuperando muito bem daquele fundo que ele formou lá na região de $2.100. E pelos ciclos de mercado do mercado cripto, as altcoins sempre marcam fundo contra o BTC em dezembro. Foi assim no ciclo de 2016, foi assim em 2020 e tende a ser assim também em 2024, com todos os fatores alinhados e com tudo que nós já estamos vendo acontecer no mercado cripto. Você pode observar isso aqui no gráfico, pegando o Orders contra BTC, e aqui é o gráfico pegando as outras altcoins contra o Bitcoin. E a tendência é que ao longo dos ciclos esses topos sejam sendo renovados aqui, ou seja, olha só, esse daqui foi o pico de 2016, no próximo ciclo o topo é rompido. Olha onde a gente está no ano de 2024 aqui ainda. Nós estamos muito abaixo do topo de 2021, então nós temos muita margem de valorização nas altcoins, especialmente nessas altcoins desse setor DeFi, porque era um setor que estava muito esquecido no mercado por conta da regulamentação atual lá dos Estados Unidos. Porém, nós temos toda uma mudança de chave na regulamentação lá dos Estados Unidos, que vai abrir margem para que bons projetos do setor DeFi explodam. E como eles ainda estão muito desvalorizados, nós podemos ver uma valorização incrível acontecendo para que eles se reestabeleçam a posição que eles deveriam estar se nós não tivéssemos tendo essa perseguição que nós estávamos tendo lá nos Estados Unidos contra as criptomoedas, contra os projetos do setor DeFi. E essa grande mudança de chave para o setor DeFi se dá especialmente pela eleição do Donald Trump. Porque quando o Donald Trump foi na conferência Bitcoin em Nashville, a maior conferência de Bitcoin anual em Nashville, quando ele foi lá e deu o seu discurso, ele prometeu que no primeiro dia ele demitiria Gary Gensler e nomearia um novo presidente da SEC. E toda essa perseguição que a gente vem observando acontecendo contra alguns projetos que vão sendo processados pela SEC, que vão sendo notificados pela SEC, a falta de clareza regulatória lá dos Estados Unidos, porque, por exemplo, eles queriam negar o ETF de Bitcoin à vista, porém,
o ETF futuros de Bitcoin era a mesma coisa e a SEC queria porque queria negar, então assim, não tinha uma clareza em si, e assim também é para as criptomoedas, as altcoins do mercado cripto. Se para o Bitcoin eles estavam fazendo vista grossa, com BlackRock apoiando, imagina para um projeto DeFi ali, embrionário, com bilhões apenas de capitalização de mercado, bilhões de tamanho de mercado. Então era muito difícil a situação para as moedas do setor DeFi, considerando a atual presidência da SEC, partida aqui pelo Gary Gensler. Com ele sendo demitido e uma implementação de uma presidência, de uma administração pró-cripto na SEC sendo feita, nós temos uma clareza regulatória para o setor, para o mercado cripto como um todo, mas especialmente para o setor DeFi, que vai fazer com que esse setor deslanche, na minha opinião, no decorrer dos próximos meses. Com esse movimento inteiro rolando, com a regulamentação lá dos Estados Unidos, tendemos a ver agora uma regulamentação pró-cripto sendo implementada. Nós já estamos vendo o interesse no Ethereum voltando a surgir. Observem comigo esse movimento que está rolando aqui no ETF de Ethereum, onde a gente volta aqui, não vamos nem dizer volta, mas estamos iniciando um movimento de boas entradas no ETF de Ethereum, com 52 milhões no dia 6, 79 milhões no dia 7 e 85 milhões no dia 8. Lembrem-se que o Ethereum ele tem uma capitalização de mercado muito menor do que a do Bitcoin. Então, por exemplo, 100 milhões para o Ethereum já é algo que impacta positivamente no preço dele. Quando a gente vem aqui e observa o movimento do gráfico do Ethereum, ele vem aqui rompendo um triângulo simétrico com alvo na faixa de $3.350, rompeu essa região de resistência aqui majoritária, que era a principal resistência para ele, e rompeu a média de 200 também, que tenderia a segurar ele e agir como uma resistência. Então, o movimento do Ethereum aqui é um início de uma demonstração de força imensa. Se você for jogar no semanal, olha essa barra de ignição de alta que o Ethereum está fazendo no gráfico semanal. Isso não pode ser ignorado. E existem coisas por baixo do pano, como por exemplo a ascensão do setor DeFi. E é nisso que nós vamos analisar agora algumas criptomoedas desse setor que podem explodir no decorrer dos próximos meses. Vamos começar aqui pela Uniswap, pessoal. A Uniswap eu falei com vocês aqui há um bom tempo atrás já, quando ela estava ali na faixa de $7, os membros do canal conseguiram entradas nela na região de $6, $5, que eu passava as melhores entradas da planilha que eu atualizo semanalmente, que eu já falei com vocês. Membros conseguiram pegar super bem entradas na Uniswap e tinham clara consciência de que com a eleição do Trump sendo feita e a demissão do Gary Gensler que vai acontecer quando o Trump entrar na presidência ali, ela se beneficiaria muito desse movimento. Ela chegou a bater 9,70 já, fez um pullbackzinho, tá recuando aqui, tá na faixa de 8,96, tem 5 bilhões de capitalização de mercado ainda. O topo da Uniswap do último ciclo foi na casa de 40 e poucos dólares, então ela ainda tem bastante margem de valorização. A Uniswap é a principal corretora descentralizada do mercado cripto. A principal corretora descentralizada não só da rede Ethereum, mas como do mercado cripto como um todo. Ela tem essa questão do setor DeFi, é como se fosse ali o Ethereum é o coração do setor DeFi, o Ethereum é o que deu origem a tudo que nós temos de DeFi no mercado cripto, e a Uniswap é a principal corretora descentralizada dentro da rede Ethereum. Então ela tem uma associação gigantesca com o crescimento do setor DeFi como um todo e com o crescimento do Ethereum também. Então, o Ethereum, por exemplo, voltando na faixa de 4.000, Uniswap tende a acompanhar essa movimentação. A próxima que nós temos aqui é a Aave ou Wave, você pode chamar desses dois jeitos, mas a Aave é o principal protocolo de lending do mercado cripto, ou seja, de empréstimos. Muita gente utiliza a Aave para alavancagem, por exemplo, empresta um ativo ali, deixa o ativo ali dentro da Aave, pega o empréstimo que ele conseguiu emprestando os ativos para a Aave e aloca no mercado cripto, ou seja, ela dobra basicamente a quantidade de cripto. Não é tanto dobrar, é um pouco a menos que você vai conseguir retirar ali, mas você ainda consegue fazer uma espécie de alavancagem utilizando a Aave com esses meios aqui. A Aave ela tem hoje na faixa de 2,89 bilhões de capitalização de mercado. A Aave foi a estrutura básica que o Trump utilizou para a criação do seu próprio projeto, a World Liberty Finance, que o Trump lançou no mercado cripto. Então, olha o tamanho da importância que a tecnologia da Aave tem para dentro do mercado cripto a partir desse movimento que a gente observou o presidente dos Estados Unidos lançando o seu projeto utilizando a tecnologia dela. A Aave está numa faixa aqui ainda de $193, com 2,89 bilhões de capitalização de mercado, e no próprio gráfico dela, no movimento recente,
ela teria um vazio gráfico até a região de $240 pelo menos. A próxima que nós temos aqui, pessoal, é a Raydium. A Raydium é a principal corretora descentralizada agora dentro da rede Solana. Ela tem aqui na faixa de 1,48 bilhões de capitalização de mercado. O seu topo do último ciclo foi na faixa de $17, ela ainda está a 5,59. A Raydium é interessante por conta do fator ali de meme coins dentro da rede Solana e ela atrai muito volume por conta disso. Como as taxas da Solana são baixas, a Solana atrai muito volume on-chain. Então ela consegue ultrapassar o volume on-chain do próprio Ethereum, por conta do Ethereum ter as taxas mais caras. Então, o maior público ali, ele vai utilizar a rede Solana para fazer esse tipo de transação. E por isso que meme coins são tão populares na rede Solana, por exemplo, porque é fácil de você ficar comprando e vendendo on-chain, sem precisar ali de corretoras centralizadas. E a principal corretora utilizada nesse meio é a Raydium. Então ela vem tendo um crescimento muito bom, como eu falei com vocês, o topo dela é na faixa de $17, ela está na faixa de $5 ainda, com 1,48 bi de capitalização de mercado. Vale a pena observar também que ela tem aqui um FDV de 3,10 bilhões, ou seja, o capital totalmente diluído dela é o dobro do seu capital atual, então ela teria aí uma possibilidade de liberar o dobro de tokens que ela tem em circulação atualmente. Vale a pena ficar de olho caso você vá investir na Raydium nessa liberação de tokens, em como que está o tokenomics dessa moeda. Uma outra criptomoeda aqui interessante que caiu bastante em relação ao seu topo recente, é uma criptomoeda recém-lançada no mercado cripto, é a Ethena, que está na faixa de 0,52, enfrentando uma resistência nesse momento, porém no longo prazo acredito que ela tende a ter aí uma boa valorização. No curto prazo ela poderia fazer um pullback ali na região de 0,46, 0,47, buscar aquela região anterior de resistência sendo testada agora como um suporte, porém no longo prazo acredito que ela pode voltar nas faixas que ela estava ali por volta de março do início desse ano de 2024, quando ela bateu um pico ali na região de 1,40, acredito que ela poderia facilmente voltar a esses valores na altcoin season. E agora vamos falar sobre o principal protocolo DeFi do mercado cripto quando a gente observa por tamanho de valor travado dentro da rede, no caso o TVL. A Lido tem 1,13 bilhões de capitalização de mercado, porém, quando você observa o seu TVL, ele está na faixa de 20 a 30 bilhões. Ela é o maior protocolo DeFi do mercado cripto e só tem 1,13 bilhões de capitalização de mercado. Ela atua aqui na área de liquid staking da rede Ethereum, então lembrem-se daquele fator que eu também falei com vocês em alguns vídeos recentes aqui do canal, de que se o Gary Gensler for demitido da SEC, nós podemos ter a implementação de staking no ETF de Ethereum. Se isso acontecer, 1,26 para Lido é mixaria. Então ela poderia voltar facilmente acima da região de $2 com essa questão do liquid staking sendo implementado dentro do ETF de Ethereum, o que eu acredito fielmente que vai acontecer no decorrer dos próximos meses, porque nós teremos uma administração pró-cripto lá nos Estados Unidos e implementar staking dentro do ETF de Ethereum já era um plano dos institucionais. Eles removeram de última hora, para quem não sabe. O staking estava dentro dos arquivos que eles tinham que enviar ali para a SEC. Porém, nesses arquivos de última hora eles tiveram que fazer a remoção porque eles sabiam que se tivesse a questão do staking, a SEC ia negar o ETF. Então eles removeram o staking para que o ETF, os documentos do ETF ficassem idênticos ao ETF de Bitcoin e aí sim eles conseguiram a aprovação. Porém, você pode observar então que por esse fator, os institucionais têm interesse na questão de adição de staking no ETF de Ethereum. E podem adicionar, podem tentar mandar novamente um pedido para adição do staking no ETF no decorrer dos próximos meses, e isso impactaria diretamente a Lido com uma explosão nos preços inimaginável, pessoal. Uma outra criptomoeda aqui de liquid staking da rede Solana agora é a Gito. A Gito também é o principal protocolo de TVL dentro da rede Solana, tá? A Lido é o principal protocolo dentro da rede Ethereum e a Gito é o principal protocolo dentro da rede Solana. A Gito tem mais de 2 bi de TVL travado dentro dela e ela tem uma capitalização de mercado ínfima aqui ainda de 387 milhões de capitalização de mercado. Os membros do canal compraram a Gito em uma entrada que eu passei na semana passada que já está dando mais de 60%. Como eu falo com vocês, a oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Se você quiser virar membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro, que fica do lado do botão Inscreva-se ou no link que está no comentário fixado. E uma outra criptomoeda aqui que pode se beneficiar também muito bem do crescimento do setor DeFi é a Pendle, com a questão aqui dela
de ter o farming de pontos ali, e ela também está se interagindo agora com o setor de RWA. A Pendle ela tem uma campanha ali de farming de airdrops muito atrativa para quem interage com essa dinâmica no setor DeFi, e ela tem um crescimento muito bom de TVL dentro da rede dela quando a gente analisa essa métrica. Ela está na faixa de 5,37 agora, o seu topo recente foi na faixa de US$ 7, pouco acima disso, ainda teria margem só dela voltar no topo dela de uma valorização de mais de 30%, porém, acredito que esse topo de US$ 7 terá pouca coisa para ela quando nós tivermos de fato a entrada do mercado cripto no ciclo das altcoins e com essas criptomoedas do setor DeFi se valorizando muito bem. Agora, uma criptomoeda aqui pouco conhecida, a Aerodrome, que é a principal corretora descentralizada dentro da rede Base. A rede Base é a blockchain da corretora Coinbase, que é a maior corretora lá dos Estados Unidos. A Base tem uma Layer 2 do Ethereum, ou seja, uma blockchain camada 2 dentro do Ethereum que traz escalabilidade para a rede Ethereum. E ela tem aqui como a sua principal corretora descentralizada a Aerodrome, que tem apenas 1 bi de capitalização de mercado, na faixa de 1,46 agora. Prestem atenção na Aerodrome porque se a Base continuar esse crescimento que a gente espera que ela continue, a Aerodrome sendo a principal corretora descentralizada lá dentro pode fazer um movimento similar ao movimento da Raydium, onde pelo fato de nós termos na Base uma taxa baixíssima, as taxas da Base são menores do que as taxas da Solana, ela vai atrair muito volume on-chain e isso beneficia diretamente a corretora em si, ok? Então prestem atenção na Aerodrome também, no caso do crescimento da rede Base. E agora eu quero falar com você o seguinte: com menos de R$ 1 por dia, ou seja, R$ 1 para você que está no mundo dos investimentos, acredito que seja um valor irrisório e qualquer um vai ter esse valor aí. Com menos de R$ 1 por dia, você conseguirá ter acesso ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto e ter acesso a 2 lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu analiso o mercado, tiro dúvidas dos membros e analiso altcoins que os membros me pedem também. Você terá acesso a um grupo fechado para membros no Telegram, onde eu compartilho informações em tempo real, às vezes é 1, 2 horas da manhã, eu estou compartilhando informações com os membros ali no grupo. E além disso, você também terá acesso a uma planilha com diversas altcoins promissoras para surfar o ciclo de alta, tendo moedas ali de inteligência artificial, RWA, DeFi, meme coins, diversas altcoins promissoras e melhor do que saber as altcoins é saber o momento de entrada. Então, semanalmente eu faço uma análise de todas as altcoins que estão na planilha e compartilho as melhores entradas com os membros do canal. Sabendo disso, com menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso a tudo isso, você ainda vai ficar de fora do clube de membros aqui do canal, com uma entrada completamente errada que você faz no mercado comprando uma altcoin, você perde até mesmo 10 vezes o valor para você virar membro aqui do canal. Então vem comigo, clica no botão seja membro e vem surfar esse ciclo de alta junto comigo. E para você que quer fazer day trades e swing trades no mercado cripto, eu tenho a minha comunidade fechada focada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações de day trade e swing trade com os assinantes dessa sala. Você não precisa saber analisar gráficos para fazer parte dessa sala. Basicamente, você só precisa saber copiar e colar as informações que eu vou te repassar. São as minhas operações, você vai seguir as minhas operações de day trade e swing trade. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui abaixo na descrição e no comentário fixado para você fazer parte. Clica no link, faz a assinatura, você vai receber no seu e-mail o acesso e seja muito bem-vindo à nossa comunidade fechada focada no mercado de futuros e operações com alavancagem.